Olá, nós vimos na aula anterior como calcular o índice percentílico de curtose. Mas em muitas situações, nós, além de calcular esse índice, nós temos a necessidade de fazer a interpretação desse índice. Então, com base no valor do índice, nós podemos definir de que forma se caracteriza o conjunto de dados que a gente está trabalhando. Então, em muitas situações, não serão solicitados apenas o índice de curtose, mas também vai ser questionado em que situação encontra aquele conjunto, né? Ou seja, nós vamos ter que definir se aquele conjunto de dados ele está como uma forma de distribuição mesocúrtica, leptocúrtica ou platicúrtica. Nós vamos fazer esse cálculo ou essa interpretação com base nos índices pré-estabelecidos, que serão os nossos valores de cortes, e nós vamos rever depois esses valores de corte quando a gente estiver estudando distribuição normal. Apenas vamos dizer qual é o valor aqui. Nesse caso, a gente vai trabalhar com 26,3%, que seria o nosso valor aqui, né? Nosso ponto de corte. Então, nós vamos trabalhar primeiro se o índice de curtose for menor que 0,263, que equivale a 26,3%, a distribuição será leptocúrtica, ou seja, será essa curva mais afilada, essa mais íngreme aí. Tá? Então, sempre a gente tem que estar de olho no valor, o valor, nosso valor de corte, aí, nosso ponto de corte, que seria o 26,3 ou 0,263. Agora, se der exatamente o 26,3 ou 0,263, a nossa distribuição será normal ou chamada de mesocúrtica. E, no caso, se ela for maior que 0,263 ou 26,3%, ela vai ser platicúrtica, que é essa curva mais achatada aí. Então, a única coisa que vocês têm que saber é calcular o índice de curtose e comparar. Né? Então, nós temos esses três valores aí para comparar. Aí, no exemplo que nós resolvemos anteriormente, no vídeo anterior, nós vimos que o nosso C, né, que é o nosso índice de curtose, tinha dado 0,242 ou 24,2%. Nesse caso, a gente pode concluir que aquela distribuição que a gente estava trabalhando naquele momento era uma distribuição leptocúrtica, né? Caso o exercício tivesse questionado, bastava a gente dizer, né, que como o índice de curtose é menor que 0,263, a nossa distribuição é leptocúrtica. Então, interpretar o índice de curtose, simplesmente você fazer essa comparação. Então, aquela forma que nós vimos no vídeo anterior, de cálculo de índice de curtose, é o cálculo percentílico, como nós falamos. Ele baseia-se em percentual. Outra forma da gente encontrar o índice de curtose é o chamado índice momento ou índice de momento de curtose. Então, esse índice de momento de curtose, ele é calculado de uma maneira diferente, não mais com frequência absoluta e frequência acumulada como nós vimos lá. Nós vamos trabalhar aqui de uma maneira um tanto quanto diferente. Tá? Nós vamos trabalhar o índice de momento de curtose por meio dessa fórmula. Curtose igual a M4 dividido por S elevado a 4. Então, o que seria esse M4? Esse M4 é o que nós chamamos de quarto momento da média, certo? Então, é o momento de quarta ordem centrado na média aritmética. Então, o cálculo de média aritmética normal. E S4 seria
o desvio padrão do conjunto elevado à quarta potência. Nós vimos lá nas medidas de dispersão que esse é desvio padrão. Então, se a gente pegar o desvio padrão aí elevar a 4 será esse valor que a gente busca aí. Então, substituímos isso daí, os valores, calculamos esses valores, substituímos na fórmula, a gente encontra o índice de momento. Né? Só para lembrar, vocês vão ver em alguns livros, é comum sempre o autor se referir a essa fórmula como fórmula do 4. Fórmula do 4 por quê? Porque você trabalha com a quarta ordem, né, da média aritmética e também trabalha com o desvio padrão elevado a 4. Então, pelo fato de aparecer somente o número 4 aí, é também chamado de fórmula do 4. Tá? Você pode também encontrar ou calcular separadamente o M4, que é o numerador, por meio da fórmula de média, que no caso aí seria a média, é o somatório do ponto médio, que lá na tabela a gente chamava de XI, tá? Então esse PM aí é ponto médio da classe, que é a mesma coisa que o XI, menos a média elevado à quarta potência, por ser o quarto momento, multiplicado pela frequência absoluta, dividido por N. Então observe que a gente utiliza aí também a frequência absoluta e o valor do N. E o denominador, que é o S elevado a 4, ou o desvio padrão à quarta potência, a gente pode apresentar ele assim, ó. S4, né, ou S elevado a 4, é a mesma coisa que S ao quadrado. S ao quadrado a gente sabe que é variância. Então a gente pode dizer que a variância ao quadrado. O cálculo da variância a gente faz através dessa fórmula, somatório do ponto médio menos a média ao quadrado, multiplicado pelo FI, que é a frequência de classe, dividido por N. Como é elevado ao quadrado, a gente eleva esse valor aí da variância ao quadrado. Então a gente pode fazer esses cálculos separadamente e depois substituir lá na fórmula. Ou se quiser também colocar a fórmula no lugar do M4, você substituir a fórmula do M4, que seria a fórmula da média, né, do quarto momento da média, e no lugar do S elevado a quarto, você pegar a fórmula do desvio da variância e elevar ao quadrado. Então, fica a seu critério. É claro que muitas vezes fazer separadamente é muito mais tranquilo, tá certo? No caso do índice percentílico, quando a gente ia fazer a interpretação, a gente fazia em relação a um valor, a um ponto de corte, que era o 26, né, 0,263 ou 26,3%, e ele era o nosso ponto de corte. No caso aqui, no índice momento de kurtose, a gente não usa aquele valor percentual para a gente fazer a interpretação. A gente utiliza o valor 3 como, no caso, né, ponto de corte. Então, se o índice de kurtose, por esse índice de momento, der um valor maior que 3, a gente vai dizer que a distribuição é leptocúrtica, que é aquela curva mais acentuada, mais afilada. Se o C, né, que é o índice, der igual a 3, a gente vai dizer que é uma distribuição normal, que é mesocúrtica. E se o C for menor do que 3, aí nesse caso nós vamos dizer que a distribuição é platicúrtica. Então a gente tem, nesse índice de momento de kurtose, a gente tem que se orientar para interpretar em função do valor 3, que será o nosso ponto de corte. Então no próximo vídeo eu vou estar trazendo um exemplo para a gente estar resolvendo, para vocês verem tanto como se calcula o índice momento de kurtose, também como se faz a interpretação desse índice de momento, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente faz essa observação. Até o próximo vídeo.